Pessoal, continuando aí a derivada da função logarítmica, que a gente viu que é essa aqui, vamos agora pensar numa função composta. Então, olha só, a função log vai ter o x aqui nesse lugar, ou t, depende da variável. Agora, imagine se no lugar do x eu tiver uma expressão como eu tenho aqui, ó. Então, isso aqui caracteriza uma função composta, né? Então, se fosse só o x aqui, a derivada seria direta por essa regra. Mas como eu tenho algo além do x, ou seja, 2 mais x ao cubo, então isso é uma função composta e aí a gente tem que usar a regra da cadeia. Então a regra da cadeia é o seguinte, quando aqui tiver algo além do x, eu coloquei como f de x. Nesse caso, o f de x seria o 2 mais x ao cubo. Então eu vou usar a regra do mesmo jeito, ó. Eu vou pegar isso que está aqui e colocar 1 sobre ele. Então vai ficar 1 sobre f de x, né? Então, no lugar de x, agora é uma função. Então, eu coloquei f de x. Vezes, aí vai trocar, né? Aqui, ó, trocar essa expressão aqui por e. Então, começou da mesma forma. Peguei isso que está aqui dentro, coloquei 1 sobre ele e troquei ele aqui por e. Mas como aqui dentro tem algo além do x, regra da cadeia é pegar o que está aqui dentro e derivar na frente. Então, deriva a função aqui na frente. Então, tá. Pensando nessa regra aqui, vamos derivar essa função aqui, ó. Então, derivada de 3x é 3. A derivada disso aqui, ó. Então, função logarítmica. 1 sobre isso aqui, sempre 1 sobre o que está aqui dentro, vezes, repete isso tudo trocando 2 mais x ao cubo por e. Então, eu sempre vou trocar isso que está aqui dentro por e. Então, isso que está aqui dentro vai vir no denominador e isso que está aqui dentro vai ser substituído por e. Só que isso que está aqui dentro, como é algo além do x, eu vou ter que derivar aqui na frente, né? Então, a derivada dele eu coloco aqui, tudo multiplicando. Derivada de menos 7 é 0. Esse 3 repete, né? Esse aqui repete. Aqui, ó, derivada de 2 é 0. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, em cima ficou 3x ao quadrado e esse logaritmo. Embaixo ficou essa expressão aqui, ó. Então, a derivada dessa função vai dar algo desse tipo aqui. Caso particular. Imagina que a gente tem uma função logarítmica escrita da forma ln, certo? Então, quando se tem o ln, como que a gente faz para resolver a derivada? Então a gente aplica a regra, porque ln é um logaritmo, né? Então a regra do logaritmo é, eu pego isso que está aqui dentro, que no caso é x, coloco 1 sobre ele, eu troco isso aqui por e, então fica ln de e. Só que ln de e vale 1, então 1 sobre x vezes 1 dá 1 sobre x. Assim, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então vamos pegar essa expressão aqui, ó, vamos derivá-la. Primeira coisa, raiz de x é x elevado a meio. Então, organizei aqui, ó. Então, esse primeiro termo aqui, como que eu vou derivar? Regra da divisão. Deriva o de cima, repete o de baixo, menos. Repete o de cima, deriva o de baixo, sobre a parte de baixo ao quadrado. Nesse segundo, como o 4 é uma constante que está multiplicando, eu vou repetir ela. Constante multiplicando, eu repito. Derivada de ln de x, 1 sobre x, né? Então, aqui não precisa colocar essa expressão trocando x por e, porque ln de e é 1. E aqui a derivada desce o meio multiplicando, está aqui, subtrai 1 no expoente, está aqui, ó. Derivada de 3 é 0, aqui é 0, 0 vezes 2 mais x é 0. Derivada de 2 é 0, derivada de x é 1, 1 vezes menos 3, está aqui, ó, sobre a parte de baixo ao quadrado. Aqui 4 vezes 1 é 4, então 4 sobre x. E aqui cancela 2 com 2, ó, x elevado a meio menos 1 é menos meio. Então aqui vai ficar menos 3 sobre 2 mais x ao quadrado, esse que eu repeti. E isso, como está com expoente negativo, vai passar para a parte de baixo, vai ficar assim, a derivada dessa função aí. Agora vamos pensar se a gente tiver no lugar do x uma função, né? Então vamos pensar na ideia de função composta. Então imagina uma expressão aqui no lugar do x. Então a regra do ln, eu pego isso que está aqui, coloco aqui embaixo, então fica 1 sobre f de x, e aí derivo isso na frente. Lembrando que não precisa trocar isso aqui por e, porque o ln de e é igual a 1. Então, quando aqui é x, é só 1 sobre x. Mas quando aqui é uma função de x, então fica 1 sobre a função de x vezes a derivada da função de x, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa expressão, vamos derivar essa expressão em relação a t, certo? Derivada de 3t é 3. Derivada desse termo, observa que a multiplicação disso por isso, como os dois têm a letra t, regra da multiplicação. Deriva o primeiro, repete o segundo, depois repete o primeiro, deriva o segundo. E a derivada da constante é 0, né? Então aqui vai ficar 3
Derivada disso aqui, ó, derivada de 1 é 0, derivada de menos 2t ao quadrado, ó, 2 vezes menos 2 é menos 4, então fica menos 4t, né? Esse aqui eu vou repetir. Mas agora eu vou fazer o contrário, eu vou repetir esse aqui, e toda vez que a gente tiver o ln, aí você pode fazer a derivada do ln assim, ó, você pega o que está aqui dentro e deriva. Derivada de 3t é 3, e divide pelo que está aqui dentro, que é o próprio 3t. Então pode sempre fazer isso aqui, ó, pega o que está lá dentro, deriva, pega o que está lá dentro, repete aqui embaixo. Então, derivada de 3t é 3, repete o 3t, está aqui 3t. O zero não precisa repetir. Então, aqui, ó, esse repetir. Aqui cancela 3 com 3, ó, fica 1 menos 2t ao quadrado sobre t, resposta final aí.